nos assiste nesse canal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, agora para a nossa 12ª aula sobre escatologia bíblica. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha, falo diretamente de Boston. Sigam comigo. Vamos colocar aqui o PowerPoint, como é de costume, para nós iniciarmos a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Antes, porém, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a igrejas e irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa jornada da escatologia bíblica. Queria agradecer aos irmãos e igrejas de Boston e região, do estado de Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, New York, Flórida e Geórgia. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Deus vos abençoe. Estamos aqui à disposição para debatermos, para conversarmos, para tirarmos dúvidas. Sigam comigo. A todos agora, Brasil, Itália, Portugal, Estados Unidos. Escatologia Bíblica, aula número 12. Hoje nós vamos abordar as 70 semanas de Daniel. E o que diz a respeito às 70 semanas de Daniel? Nós vamos lá para aquele texto de Daniel, capítulo 9, para nós entendermos a questão das semanas. Daniel, capítulo 9. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 24. O texto aí diz a partir do verso 20, mas nós vamos começar do 24 aqui, e vocês leiam do 20 ao 23 depois. Diz o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para expiar a iniquidade e a trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós temos aqui 3 divisões nesse texto. Veja bem. Primeiro, o verso 24 diz que haverá 70 semanas. E aí, a partir daí, Daniel divide. 7 semanas. Depois, 62 semanas. E depois, 1 semana. Então, nós vamos, agora, através desse estudo aqui, nós vamos verificar o que são essas divisões e o que já aconteceu e o que está para acontecer. Então, vamos lá. O primeiro período, onde Daniel fala aí no versículo 25 do seu capítulo número 9. Ela terá a duração de 7 semanas. Cada semana, ela tem a duração de 7 anos. Então, a primeira semana, as 7 semanas são 49 anos.
E qual é esse primeiro período, da qual Daniel fala no 25? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Então, aqui começa, né, a contagem das 70 semanas de Daniel. Então, aqui, o que é isso? É o decreto do rei para reedificar os muros de Jerusalém. Já aconteceu, isso foi no tempo de Neemias. Para nós pegarmos uma data, lá diz que foi no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Isso se dá em 445 antes de Cristo. Então, Neemias, capítulo 2, de 1 a 8, nós vamos ler. Ver que esse acontecimento ele foi cumprido, que são as primeiras 7 semanas que fala o versículo 25 de Daniel 9. Neemias, capítulo 2, verso 1 ao verso 8. Vamos lá. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu, quer dizer, Neemias, peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então tremi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me-á cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, aqui se cumpre o primeiro período, a saída de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Temos um segundo período, que fala sobre as 62 semanas. Então, é o segundo período. O que são e o que aconteceu nessas 62 semanas, que são 434 anos. Então, vai em torno do tempo de 396 antes de Cristo até o ano 32 depois de Cristo. Qual é o seu início? O início é o término da reedificação dos muros de Jerusalém até a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de voltar com você, Daniel, capítulo 9. Nós vamos voltar várias vezes nele, porque isso tem que ficar bem entendido. Daniel, capítulo 9, 25 a 26. Vamos ler novamente. Daniel 9, 25, 26. Sabe e entende. Desde a saída para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, as primeiras 7 semanas que são o primeiro período. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Mas não para si mesmo.
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, aqui fala, no verso 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, ela termina com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler Isaías, capítulo 53, e o verso número 8. Isaías 53, verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem cortará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, aqui fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele foi tirado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Lembra que o povo disse, crucifica a Cristo, libertai a Barrabás. Pilatos perguntou, a quem devo crucificar? A Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E o povo respondeu que deveria ser crucificado Jesus Cristo. Essa profecia aqui, esse versículo 8 de Isaías, se cumpre na cruz do Calvário. Essa soma dá 69 semanas. Mas são 70. E essa última semana? Nós vamos voltar para Daniel. Disso nós iríamos ler bastante esse texto de Daniel 9. Olha Daniel 9, o verso 26 e o 27. O final do verso 26 diz o seguinte, e o seu fim será como inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Veja bem o intervalo que se abre, porque até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. Nós vemos hoje, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que no tempo do fim haveria guerras e rumores de guerra. Então, nós estamos vendo isso. E aqui nós vemos Daniel falando que entre essas 69 semanas que já foram cumpridas e a última semana a ser cumprida, haverá um tempo de guerra. Haverá um tempo de falta de paz. Haverá um tempo em que os homens se destruirão. É o que nós temos visto nos últimos dias. Então, esse intervalo foi aberto entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel ainda não está cumprida. Nós estamos atualmente no intervalo aberto entre o final do 26 e o início do versículo 27. E o que é esse intervalo? Esse intervalo, ele tem o início, né, com a descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Então, nós já lemos Daniel 9, 26 e 27, onde eu disse que existe, no final do 26 e início do 27, um intervalo, e ainda nós vamos ler Lucas 21, e vamos ler de 20 a 24. Lucas 21, 20 a 24. Diz o seguinte, mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Irmãos, essa aqui é a destruição de Jerusalém no ano 70, determinada
pelo imperador romano e Jerusalém foi destruída. Foi quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, aqui se iniciou a Era da Graça, mas também se iniciou a degradação da nação de Israel. Os judeus foram espalhados por todas as nações. Eles foram levados cativos. Não é? E diz aqui que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Qual é o tempo dos gentios, irmãos? É o início da era da igreja, onde que os gentios foram incorporados à igreja de Cristo, junto com os judeus que começaram a igreja, que são os apóstolos e as mulheres. A descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja, ela fala sobre esse tempo dos gentios. E quando é que o tempo dos gentios vão se cumprir? Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignorais esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmãos, nós fomos incorporados a essa grande bênção, é a nova aliança. Então, o tempo dos gentios, ele termina com o arrebatamento da igreja. Nós somos os gentios. E a plenitude, quer dizer, aquilo que é completo, né, haja entrado. Então, o que é completo? É completo a formação da igreja de Cristo. É completo o arrebatamento da igreja. E é completo a era da graça. E com a era da graça, no término, ela se finaliza com o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao verso 17. É a nossa glória, irmãos. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, nós quem? Os gentios, a igreja de Cristo, os judeus salvos em Cristo, nós, vivos para a vinda de Cristo, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormem em Cristo de todas as eras. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós, a igreja de Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com a igreja de Cristo que dorme, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E há um tempinho aqui muito curto em que haverá a formação, né, de um pacto entre 10 nações e a besta. Depois nós vamos ver isso também. Vamos voltar para Daniel, que é o nosso texto principal. Daniel, capítulo 9, no verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre aquele que trouxer esta aflição. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. O verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Agora, Apocalipse 17, depois nós vamos voltar em cada texto. Apocalipse 17, o verso número 3. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10
chifres. Ok? Irmãos, nós temos que dar uma parada aqui e agora nós vamos pensar. Vamos completar lendo 12 e o 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Vamos resumir isso aqui. O que são esses 10 reis e a besta? Veja bem, para que o anticristo, a besta, falso profeta, Satanás, tenha um reino, entre aspas, aqui, na terra, ele tem que firmar pactos. Então, primeiro haverá a firmação desse pacto, para depois que haja a ação da besta, do falso profeta e de Satanás. Então, é o que nós vemos aqui, que esses 10 reis, ou 10 chifres, representam 10 povos. Eles estarão entregando a sua autoridade à besta, ou ao anticristo. Isso ainda será um intervalo antes de começar a grande tribulação, porque quando começar a grande tribulação, em que Satanás terá total domínio, esse acordo terá que ser firmado. Ok? Prossigamos. Então, vamos lá. Então, resumindo, o início. A última semana de Daniel terá a duração de 7 anos, e será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Daniel, capítulo 9, 27, nós já lemos. Apocalipse 11, 1 a 3. Apocalipse 11, 1 a 3. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. Então, vamos lá. 42 meses é igual a 3 anos e meio. Ok? 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Ok? Agora, Apocalipse 12 e verso 6. 12 e 6. Vamos entender essas contas aí. Depois eu volto e vou recapitular tudo, ok? E a mulher fugiu para o deserto. Essa mulher é Israel, nós vamos ver. Fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então, 1.260 dias são 3 anos e meio. O verso 14 desse mesmo capítulo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo, e tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Israel fora dos olhos de Satanás. Ok? Então, tempo e tempos e metade de 1 tempo é igual a 3 anos e meio. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ok? Então, 1 tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. 3. E metade de 1 tempo. 6 meses. Somando, dar-se-á 3 anos e meio. Agora, Apocalipse 13. E o verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias,
e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses igual a 3 anos e meio. Esse texto fala sobre a besta que se levantou do mar. Nós vamos estudar isso também. Então, vamos recapitular? 42 meses é igual a 3 anos e meio. 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Tempos e tempos, e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio. Ok? Nós temos que guardar isso, porque daqui para frente, em muitos textos que nós vamos ler e estudar, vai aparecer essa nomenclatura. Ok? E aí? Esses 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Daniel 9, 24. Olha, você depois pode rever essas aulas o quanto você quiser para ver melhor, estudar melhor, reler os textos, entender, ok? Aqui nós estamos dando, vamos dizer assim, uma luz para que você prossiga os seus estudos. 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fins aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Vocês estão vendo que aqui Israel tem todo o poder. Bom, vamos lá. Israel fará um acordo com o anticristo por 7 anos. O verso 27 diz isso. E ele, o anticristo, firmará com muitos por 1 semana. E firmará uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana, 7 anos. E na metade da semana, metade de 7, 3,5, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Fará cessar o sacrifício e a oblação, o que é? São os costumes da nação de Israel. É a cultura do povo judeu. E sobre a asa da abominação virá o assolador, o anticristo. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, o anticristo. João, capítulo 3. Não, desculpa. João 5, ou... E o verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui está falando que a nação de Israel vai aceitar o anticristo. Ele não aceitou o Messias, mas aceitará o anticristo. Isaías 28. 15 a 18. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, fizemos aliança com o anticristo, e com o inferno, Satanás, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio de açoites, quer dizer, todas as provações, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio. E debaixo da falsidade nos escondemos, quer dizer, esse acordo assinado. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então serei por ele pisado. Então, veja bem, o 16 diz aqui que nós não devemos apressar, quer dizer, nós não devemos pular o tempo de Deus. As coisas irão acontecer, porém em tempos determinados. Ok? Não devemos nem adiantar e nem atrasar, mas nos fixarmos naquilo que a Bíblia diz.
Outra coisa que acontecerá nesses 3 anos e meio, Israel irá reconstruir o templo que foi derrubado em 70 depois de Cristo pelo Império Romano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra Deus, e tudo que se chama contra Deus, ou que se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é o anticristo, com todos os poderes devido a esse acordo firmado por Israel. Ele se assentará no templo de Salomão, que será mais uma vez reconstruído. Por que o templo será reconstruído? Porque senão ele não, porque é o que diz o verso 4. Como que ele vai se assentar no templo e se achar como Deus se o templo não existe? Então, essa reconstrução, ela pode até começar antes da grande tribulação, mas nesses primeiros 3 anos e meio, o templo estará finalizado, para que, infelizmente, o anticristo se sente no trono, que sempre foi reservado para a glória e honra de Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, ainda nesses 3 anos e meio, haverá o livro selado, haverá os 4 selos, o 5º selo, o 6º selo e as 2 testemunhas do Apocalipse. Isso tudo acontecerá na primeira metade. O pacto de Israel, o pacto com Israel é quebrado. Nós já lemos isso em Daniel 9, 27, que no final desse meio tempo, o pacto será cobrado e virá a assolação. Os últimos 3 anos e meio, nós já lemos aqui, o anticristo no templo em Jerusalém. Nós teremos as 2 bestas, as 7 pragas, o espírito demônio controlando os reis da terra, os reis do Oriente marcham rumo a Israel, uma chuva de meteoros de até 34 quilos, a batalha do Armagedon e a volta de Cristo com seus santos para livrar a Israel. Aqui está finalizado e aqui está dito, a 70ª semana de Daniel é a grande tribulação. Ela ainda irá acontecer. Amém? Próxima aula, nós vamos começar a estudar os eventos que irão se suceder. E nós vamos começar a estudar os 7 selos. Que Deus te abençoe, fique conosco e até a próxima aula. Amém.